E aí, sejam muito bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar fundo num tema que é absolutamente essencial para quem constrói, desenha e gerencia sistemas web. Sabe, a ideia aqui não é só ficar falando de regras abstratas, longe disso. A gente vai ver como transformar aquelas normas complexas de acessibilidade em passos super práticos para o nosso dia a dia de desenvolvimento. Vamos destrinchar o papel do Guia de Diretrizes para Acessibilidade para Sistemas Web e entender de uma vez por todas como ele conecta aquelas exigências internacionais e nacionais direto com a realidade de quem está ali, com a mão na massa, escrevendo código, fazendo design e rodando os testes. Mas, para começar, fica uma pergunta super importante na mesa. O que é, de fato, uma barreira digital? Nos corredores das empresas de tecnologia, é bem comum a gente ver a acessibilidade sendo tratada como um mero checklist de burocracia, não é mesmo? Aquela coisa maçante de pura conformidade. Mas o ponto crucial aqui é olhar além dessa burocracia toda e pensar, de verdade, na experiência humana. Uma barreira digital não é só um bug ou uma falha qualquer no sistema. É um obstáculo real, quase como um muro físico no mundo virtual, que impede as pessoas de navegarem, consumirem informação e, o mais importante, exercerem a própria autonomia de um jeito justo na web. E o que isso significa na prática, ali nas nossas interfaces? Bom, imagina um botão que tem só um ícone, sem nenhum texto ou label descritivo. Os leitores de tela simplesmente não conseguem identificar isso, o que deixa a pessoa completamente às cegas sobre o que aquele botão faz. Ou então a falta de um indicador de foco visível para quem precisa navegar exclusivamente pelo teclado. É como andar num quarto escuro. Temos também aquela questão do contraste de cores inadequado, que simplesmente bloqueia pessoas com baixa visão de lerem um texto super importante. Isso sem falar daquelas janelas modais que abrem do nada, prendem o foco do teclado e a pessoa não consegue fechar apertando o ESC. E claro, os famosos CAPTCHAs, aqueles que exigem selecionar semáforos em imagens minúsculas ou ouvir áudios mega confusos. No fim das contas, tudo isso exclui, bloqueia e tira totalmente a independência de quem usa o sistema. Então, para organizar a nossa conversa, esse é o nosso roteiro. A gente vai começar com uma introdução rápida à acessibilidade digital. Depois vamos passar pelas normas técnicas e pelo desafio real de implementar tudo isso. Aí a gente mergulha no nosso guia institucional prático, vê a acessibilidade acontecendo na prática e fecha falando sobre como incluir a acessibilidade em todo o ciclo de vida do projeto. Certo. Então vamos para a seção 1, Introdução à Acessibilidade Digital. Falando de forma bem direta, acessibilidade digital significa criar experiências que entreguem acesso igualitário, garantam autonomia e, claro, tenham total interoperabilidade com tecnologias assistivas para absolutamente todas as pessoas. Basicamente, é o ato de remover ativamente aquelas barreiras digitais que a gente acabou de comentar. O grande X da questão aqui é entender que acessibilidade é a base, o pilar principal da inclusão. Estamos falando de construir uma experiência infinitamente melhor e mais usável para todo mundo. E isso inclui pessoas cegas, com baixa visão ou com deficiências motoras, auditivas e cognitivas. Não é, de jeito nenhum, sobre marcar um cheque numa lista de regras. É sobre projetar sistemas que não deixam ninguém de fora. Vamos seguir para a seção 2, Entendendo as normas técnicas. A nossa grande bússola, a referência primária que orienta qualquer esforço de acessibilidade no mundo todo é a WCAG 2.2, as Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web. Ela é o grande padrão internacional, todo estruturado em critérios de sucesso que a gente pode, de fato, testar. Então, se surgir qualquer dúvida na equipe sobre o que realmente torna uma página acessível, a resposta final sempre vai estar lá, detalhada nos documentos da WCAG. E essa norma gigantesca se apoia em 4 alicerces, que a gente chama de princípios POR. Primeiro, o conteúdo tem que ser perceptível. Ou seja, se alguém não pode ver a tela, tem que conseguir ouvir a informação. Se não pode ouvir, tem que conseguir ler. A informação tem que chegar. Segundo, tem que ser operável. Os botões e a navegação precisam funcionar perfeitamente com mouse e teclado ou até comandos de voz. A interface não pode exigir interações impossíveis. Terceiro, deve ser compreensível. O conteúdo tem que ser claro, previsível e ajudar na correção de erros. E por último, tem que ser robusto. O código precisa ser bem escrito, bem semântico, para poder ser interpretado corretamente por diversas tecnologias assistivas, como os leitores de tela. Agora, trazendo esses conceitos todos para a nossa realidade, para o desenvolvimento aqui no Brasil, a gente tem a norma ABNT-NBR 17225 de 2025.
Ela não inventa moda, viu? Ela simplesmente incorpora e faz referência nativa aos critérios da WCAG, mas trazendo para o nosso contexto nacional. E olha, é um marco regulatório inegociável. É ela que dá todo o amparo legal e embasa exigências oficiais bem rigorosas, como a Resolução 401 do CNJ, lá do Judiciário, que exige um padrão altíssimo de acessibilidade para garantir que os sistemas funcionem para todos os cidadãos. Entrando na seção 3, o desafio da implementação. Quem trabalha com desenvolvimento sabe bem o atrito diário que acontece nas equipes. Na teoria, a norma da ABNT e a WCAG são documentos enormes, super densos, escritos numa linguagem extremamente técnica e abstrata. A interpretação de uma única regrinha pode gerar horas e horas de discussão entre as áreas. Mas na prática, ali no dia a dia, no calor de uma sprint apertada, ninguém tem tempo para isso. As equipes precisam de definições super diretas, precisam de critérios claros, testáveis, com exemplos de códigos prontos. Orientações objetivas que dê para encaixar no design, na programação e nos testes sem perder o ritmo de entrega. E é exatamente aí que entra a nossa seção 4, o Guia Institucional Prático. Chegamos na estrela da apresentação, o documento de diretrizes para acessibilidade para sistemas web. E a gente precisa repetir isso com muita clareza. Esse documento foi feito especificamente para ajudar quem constrói software. Ele funciona como um tradutor mega prático daquela teoria toda. Mais um aviso importantíssimo. O guia não substitui as normas oficiais nem a WCG de jeito nenhum, beleza? O objetivo dele é ser uma referência interna, um manual operacional bem organizado que cria um vocabulário comum para gerentes, designers, desenvolvedores e o pessoal de testes. Tudo isso para acelerar e padronizar a acessibilidade nos sistemas da instituição. O grande trunfo desse guia é justamente como ele é estruturado pensando na implementação real. Em vez de jogar a gente num mar de textos complexos, ele organiza tudo direitinho pelas premissas fundamentais, detalha as ferramentas de apoio disponíveis e compila os critérios de sucesso por nível AAA e AAA, agrupando tudo naqueles princípios da WCAG que acabamos de ver. Ele traz exemplos super claros, dicas de como simular o uso com tecnologias assistivas e uma lista excelente de boas práticas perfeita para consultar ali na hora do código. Vamos para a seção 5, a acessibilidade na prática. A aplicação prática dos critérios fica bem nítida quando a gente compara os cenários de uso. Pega as janelas modais, por exemplo. O mau uso clássico é criar uma modal que prende a navegação de quem usa teclado, obrigando a pessoa a usar um mouse para clicar no X. O bom uso é simplesmente garantir que dê para fechar a janela batendo a tecla ESC. Já nas mensagens de erro, o erro mais comum é avisar que um campo do formulário está incorreto mudando apenas a cor da borda para vermelho. Para quem tem daltonismo, isso é invisível. O bom uso complementa a cor com um texto descritivo e um ícone. E nas instruções, colocar coisas como clique no botão verde à direita deixa totalmente de fora quem não consegue ver a tela. Temos que usar textos descritivos que funcionem independentemente dos sentidos da pessoa. Falando de código puro agora, isso aqui é sagrado para o pessoal de front-end. O guia orienta o tempo todo para a simplicidade. A melhor prática, sem sombra de dúvidas, é sempre usar as tags semânticas nativas do HTML. Quando a gente usa uma tag button verdadeira, o comportamento de receber o foco do teclado e avisar para o leitor de tela que aquilo é clicável já vem de brinde, funciona liso. O esforço alto e totalmente desnecessário é tentar desenhar um botão usando uma div genérica. Isso exige um arsenal de atributos vai-área complexos, o que quase sempre gera falhas de acessibilidade. Outro erro clássico de desenvolvimento é travar os elementos na tela. Ao tentar usar o redimensionamento de fontes ou ferramentas assistivas como o Rai-Bená, o layout explode inteiro e o texto fica completamente legível. Certo, tudo construído. E para testar, temos algumas ferramentas de apoio muito boas. Os verificadores automatizados de código são indispensáveis para aquela primeira revisão rápida. Mas o guia avisa logo, eles não pegam tudo. A gente tem que ir além. Dá para usar simuladores, como a extensão Colorblindly do Chrome, para validar contrastes. E para ter certeza absoluta de que a semântica está correta, não tem jeito, é preciso usar os leitores de tela reais, como o NVDA no Windows ou o VoiceOver na Apple. Mas olha, o detalhe mais importante de toda essa validação é o seguinte: só testes puramente técnicos não bastam. Testes manuais de usabilidade feitos por pessoas reais com deficiência continuam sendo a etapa crucial para validar se a interface realmente funciona. Chegamos à nossa última seção, a 6, inclusão no ciclo de vida. A grande lição que fica aqui é hiper direta. A acessibilidade nunca, jamais,
deve ser uma tarefa empurrada para o final do projeto. Se a gente tentar consertar as barreiras só na fase de testes, o custo e o retrabalho vão ser massivos. A acessibilidade precisa fluir naturalmente desde o primeiro momento da concepção. O pessoal de UX e UI Design já tem que desenhar as telas pensando em fontes flexíveis e alto contraste. Os desenvolvedores precisam escrever o código seguindo as boas práticas semânticas desde a primeira linha. O time de qualidade valida tudo com as metodologias certas e, no longo prazo, a equipe de sustentação se compromete a manter esse nível lá no alto. O próprio guia fecha toda essa ideia de um jeito fantástico. O desenvolvimento de soluções digitais acessíveis vai além do cumprimento de normas técnicas. É um compromisso com a inclusão e a usabilidade para todos os usuários. Construir nossos sistemas seguindo essas diretrizes é muito mais do que bater metas institucionais ou evitar sanções de auditoria chatas. Trata-se de construir um ambiente digital que seja ético e focado na dignidade e na qualidade de vida das pessoas. E, para fechar a nossa análise, fica aqui essa reflexão prática. Como é que as nossas equipes vão integrar essas práticas todas e usar o guia já na próxima sprint de desenvolvimento? Pensem bem, o documento já existe, os critérios estão todos mastigados e os exemplos de código estão prontinhos para uso. Agora, o desafio está nas nossas mãos. É o momento perfeito para adotar esse guia, ajustar nossos processos diários e darmos o próximo passo concreto em direção a uma web totalmente livre de barreiras e realmente feita para todo mundo. Um grande abraço e até a próxima análise.